Água, elemento essencial para toda a vida na Terra. O que seria de nós sem ela? A água está em tudo, em nós, nos alimentos, nos alimenta. Mas nem todo mundo tem acesso a ela em quantidade suficiente, que segundo a ONU é de 100 litros de água por dia, por pessoa. A água é fundamental à vida. E a vida econômica, a vida das pessoas e dos animais. Porque uma coisa que nós devemos levantar, quem gosta da natureza, é que o direito à água é um direito para todo ser vivo. Então, cuidar da água é cuidar da vida. Então, é importante o envolvimento de toda a comunidade nas ações de preservação e uso racional dos recursos hídricos. A água também está associada a numerosas atividades econômicas. Então, onde há água tratada, há civilização, há desenvolvimento, há qualidade de vida. Eu sou Otávio de Toledo, jornalista e documentarista. Viajo por diferentes lugares há mais de 20 anos, registrando a cultura, as tradições e a natureza desses locais. Sempre me preocupei muito com a água em nosso planeta. Estive à frente de lutas para a preservação ambiental por onde andei e descobri que a água que abastece a minha casa chega até aqui através do sistema de abastecimento Alto Paraopeba. O sistema Paraopeba responde por quase 50% do abastecimento da Grande BH. Nós estamos falando aí perto de 6 milhões de pessoas. Ele contempla 3 sistemas de reservação. O Rio Manso, o sistema Vargem das Flores e o sistema Serra Azul. Este sistema ele oferece água em quantidade e qualidade para a região metropolitana de Belo Horizonte em 55% e para Belo Horizonte 30%. Há uma particularidade que além da barragem nós temos também uma captação a fio d'água. É sempre bom que as pessoas entendam que quando se vai realizar a captação superficial, tem-se basicamente 2 alternativas. Ou capta-se diretamente do curso d'água, como o Rio das Velhas, que responde por outros 42%, ou reserva-se para que acumule água no período chuvoso para fornecer água no período de estiagem. São as 2 alternativas que tem. É assim no mundo todo. Há uma integração dessa água. Então você tem um sistema que você pode jogar água daqui para Belo Horizonte, jogar água de Belo Horizonte para cá. Você tem uma interligação dos reservatórios. A relação com a represa, com o Paraopeba, é porque os principais mananciais que abastecem essas represas são afluentes do Paraopeba. Copasa, no final de 2015, implantou uma captação superficial no Paraopeba para complementar o que era retirado do reservatório Manso. Então essa captação funcionaria no período de estiagem até o reservatório Manso recuperar um pouco a sua capacidade de reservação. É de notório saber da população, da mídia, dos órgãos governamentais, o que aconteceu, que foi o rompimento da barragem da Vale, precisamente no córrego Feijão, que é afluente do Paraopeba. Mas, quando aconteceu isso, a Copasa imediatamente interditou a captação, a qual começamos a abastecer Belo Horizonte e a metropolitana através do reservatório. Então, essa integração do sistema, ela pode garantir água, mas com racionamento. Não vai achar que se o Rio das Velhas parar de fornecer água para Belo Horizonte, que vai ficar tudo normal. Quanto mais água nós temos, infelizmente, nós gastamos mais. Então, quando a gente está numa região como Belo Horizonte, que tem um serviço de abastecimento de água, para toda a população, na sua grande maioria,
há uma tendência de gastar um volume maior de água. A nossa jornada vai começar aqui, na represa de Várzea das Flores, que fica nos municípios de Contagem e Betim, o menor dos 3 reservatórios do sistema Paraopeba. E o grande desafio aqui é frear a especulação imobiliária e diminuir os impactos que as 2 cidades grandes causam à represa. O reservatório de Vargem das Flores foi construído de 1968 a 1972 pela Prefeitura de Contagem, inicialmente para regular a vazão do rio Betim para controlar as inundações. Porém, se viu aqui um potencial reservatório de abastecimento público, que foi adquirido pela Copasa em 1986 para garantir o abastecimento público da região metropolitana. De acordo com a resolução CONAMA número 357, a barragem Várzea das Flores ela é uma barragem de água doce, que é enquadrada na classe 3, que é uma classe que diz que a água daquela barragem ela pode ser usada para abastecimento humano após o tratamento, para irrigação, pesca amadora e para recreação por contato secundário. Então ela é responsável pela segurança hídrica de mais de 500 mil habitantes. Então é muito importante manter o bom uso dessa barragem. Tem até uma lei estadual que definiu essa barragem como uma APA, que é uma área de proteção ambiental. Então ela é muito importante para manter o desenvolvimento biológico, manter a qualidade hídrica. A ocupação urbana, a urbanização desenfreada, parcelamentos irregulares, invasões, tem prejudicado as cabeceiras desses córregos, a cabeceira que são as nascentes, então a vazão de água tem diminuído progressivamente. Então ações de mobilização e fiscalização para evitar essa ocupação irregular, na minha visão, tem sido um grande problema em relação ao sistema de abastecimento e à represa de Várzea das Flores. A represa Várzea das Flores ela é muito importante para a população, principalmente após o rompimento da barragem de Brumadinho, que poluiu o rio Paraopeba. Essa represa se tornou ainda mais necessária para a população, porque se tornou uma fonte principal de abastecimento. Então, tem muitos desafios para manter a qualidade da represa e o que mais atrapalha mesmo é a ação antrópica. Como não houve a desocupação completa, ela é uma área urbanizada, em parte dos bairros Solar do Madeira e Tupã. Então é uma mistura de área urbanizada com grandes fazendas e grandes áreas protegidas. Deve ser o único sistema de abastecimento na região metropolitana que mistura essa área urbanizada, ocupação, sítios, com bairros e área preservada. O reservatório, quando está na sua capacidade máxima, ele é capaz de armazenar 44 bilhões de litros de água. Hoje nós estamos captando para tratamento, hoje a nossa produção média está sendo de 1.100 litros por segundo. Isso consegue abastecer 600 mil pessoas por dia, representando 7% do abastecimento total da região metropolitana. E para entendermos melhor o que acontece no entorno da represa Várzea das Flores e que acaba impactando na qualidade das suas águas, vamos conhecer agora os municípios de Contagem e Betim. Foi num ponto aqui nos arredores do centro de Contagem onde tudo começou. Os produtores traziam suas cargas que iriam para o Curral del Rei, hoje Belo Horizonte. Na região tinham muitas fazendas que produziam de tudo, principalmente abóboras. Como a contagem das abóboras era feita por aqui, nasceu assim o nome da cidade. De 1759 até na década de 40 do século XX, foi uma cidade com um perfil econômico agropastoril. A gente tem um outro povoamento que se dá próximo a esse posto de registro fiscal, São Gonçalo da Contagem, um pequeno povoamento em torno da capela, em reverência a esse santo, ao São Gonçalo. Essa primeira capela de taipa ela foi construída em 1725 e ao longo do tempo ela foi sofrendo algumas alterações. E aí um certo tempo com características bem barrocas, inclusive este retábulo veio da Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, tem marcas aí do rococó pelo retábulo
e também do modernismo, das coisas mais modernas do tempo presente, tendo como referência também o Concílio Vaticano II. E a gente tem um boom de desenvolvimento a partir dos anos 40, quando inicia-se aí o processo de construção da cidade industrial, que é um grande marco do desenvolvimento da cidade e também do estado de Minas Gerais, né? Nós tínhamos, neste momento, 2 grandes distritos que dividiam a cidade, o distrito sede e o distrito do Parque Industrial, com características muito distintas. A sede ainda com os casarões antigos, que ainda lembravam uma certa arquitetura colonial, e a cidade industrial com aquela imagem clássica das grandes indústrias, das chaminés, da fumaça, né, dos caminhões, das ferrovias. Com as fábricas vem também muita gente para a cidade, né? Muitos trabalhadores em busca de novas oportunidades. Os contagenses, eles gostam muito de parque. A gente tem o Parque Fernão Dias aqui em Contagem, que sempre foi um parque que todo mundo sempre foi. Eu, por exemplo, passei a infância no Parque Fernão Dias. Com o passar do tempo, Contagem cresceu muito, virou uma grande cidade, mas ainda abriga muitas manifestações populares, principalmente ligadas à fé e à tradição. Gastronomia, arte manual e a cultura afro-brasileira estão muito presentes por aqui. A comunidade dos Arturos é uma comunidade que tem a sua descendência e origem do negro Arthur Camilo Silvério, filho de escravo, nascido em 1885. Arthur Camilo, após se casar com Carmelinda Maria da Silva, tiveram 10 filhos, através desses 10 filhos que se constituiu a comunidade dos Arturos. É uma comunidade quilombola urbana, onde convive num espaço sagrado, que é um espaço de resistência, de luta, de tradição, de cultura. Hoje, na sua 6ª geração, com uma população de quase 600 pessoas, mantendo várias tradições. A festa de Nossa Senhora do Rosário é uma das festas maiores que tem na comunidade. É uma das festas que a gente vai perceber essa fé, esse acompanhamento muito grande em torno do reinado de Nossa Senhora. Nós fomos festeiros esse ano, que devido a um problema que a minha esposa teve de saúde, que ele sofreu um desgaste na bacia e ela teve que fazer uma operação. E no dia que a gente foi levar ela, desculpa, a gente tirou ela de dentro de casa, dentro do lençol. E da situação que ela ficou, a gente não tinha esperança dela voltar a andar. E graças a Deus, graças à minha fé e à fé da comunidade, a cirurgia dela foi um sucesso e ela voltou andando. Eu tive bem ruim mesmo. Aí eu tive que cumprir a promessa, os 3 dias da festa. E eu achei que eu não ia dar conta, mas graças a Deus eu dei conta de ir voltar os 3 dias. Para mim, a comunidade hoje é a minha família, não tem como ser diferente. Eu faço questão de frisar a questão da luta, né, da população negra, que ainda é muito grande, que a gente tem muita coisa ainda para vencer aqui nesse país. A história da Casa dos Cacos se confunde com a história do seu próprio autor, que é o seu Carlos. Ele chama Carlos Luiz de Almeida, ele foi um geólogo, nascido em Juiz de Fora. Então ele veio para Belo Horizonte jovem, trabalhou a vida inteira como geólogo. Ele aposentou cedo, com 50 e poucos anos ele já aposentou e veio aqui para o Bernardo Monteiro, em Contagem, ter uma casa de campo, uma casa de final de semana, uma casa de descanso. Ele começou a mexer aqui na casa, ele revestiu o banheiro, aí ficou legal, aí fez o alpendre também, e aos poucos ele começou a revestir toda a casa de cacos.
sempre já estava pensando em fazer como se fosse um ponto de turismo. Porque eu já tinha pesquisado, né? E que aqui no Brasil não tinha nenhuma casa de caco. Então ele pôs na ideia de fazer uma casa de caco aqui. E cada dia que passava ele criava uma coisa diferente nela, sabe? Então a casa, com o tempo, de 63 a 89, foi completamente revestida de cacos. E aí se tornou, nos anos 80, um dos principais pontos de visitação aqui da história de Contagem. O Festival Gastronômico das Abóboras surgiu há 15 anos. A intenção era utilizar a abóbora como ingrediente principal, fazendo essa relação aí com a história de Contagem. Eu gosto de abóbora, eu faço aquele caldinho de abóbora. Tem um que chama kibebe, que é feito com creme de leite, ou frango. Aí vem a carne e vem o gosto da pessoa, né? A gente se prepara para isso, né? Então é o momento auge assim do festival, apresentar o prato pronto, né? Sabe, a gente descobre, inclusive, que a gente tem potencial, que a gente consegue, que a gente cria, que a gente não cansa. E a banda Era Musical, com certeza, foi tantas emoções, Foi aqui neste local que surgiu a primeira capela que deu origem ao povoado de Betim, local de passagem dos tropeiros que vinham de São Paulo com destino à Vila Rica, nossa hoje Ouro Preto. E foi o bandeirante Fernão Dias quem fincou pela primeira vez uma bandeira nessas terras. A partir do século XVII, quando foram encontrados metais preciosos em Minas Gerais, foi feito um sistema de vias, picadas, estradas, ligando as regiões de mineração entre si e também as regiões litorâneas às Minas Gerais. Betim está justamente no caminho, na passagem desse ciclo minerador, mais precisamente entre a vila de Pitangui e a vila de Sabará. O primeiro registro que nós temos documental é de 1711, que é a Carta de Sesmaria do Betim, que foi uma petição feita por José Rodrigues Betim para estar ocupando esse espaço que, segundo a carta, os documentos da época, já se falava que desde o final do século XVII essa família já ocupava esse espaço aqui. E Betim vai ter essa perspectiva de virar um centro de abastecimento. Ele é um local de passagem, ele é um importante ponto estratégico para chegar às minas. Isso permaneceu mais ou menos nesse perfil até 1910, quando então foi implantada a ferrovia, estrada de ferro oeste de Minas. Vão começar a ser instalados as áreas comerciais, os equipamentos, né? Porque o trem que para nessa estação e a vida da cidade então toda vai ser desenvolvida para o lado de lá. E ela melhorou as condições de escoamento da produção da nossa região e atraiu mais produtores para próximo dos caminhos. Então isso fez com que aumentasse o arraial. Em 1940, nós começamos a ter as primeiras indústrias, que eram cerâmicas produtoras de refratários e também tínhamos beneficiamento da argila, das pedras, das areias. E este processo se intensificou a partir dos anos 1960, 1970, quando o território de Betim foi escolhido para ser um polo industrial. Então, primeiro chegou a rodovia Fernão Dias, que fez parte desse planejamento, foi inaugurada em 1959 e logo depois, em 1968, a refinaria Gabriel Passos da Petrobras foi instalada no nosso território. Depois, nos anos 70, nós vamos ter a implantação da Fiat, que vai ser o grande marco aí dessa questão dos distritos industriais de Betim. A Fiat vai vir e vai trazer várias outras indústrias satélites e Betim vai tornar-se aí um grande polo industrial da região metropolitana.
Desde o tempo dos bandeirantes, essa gente nunca escondeu as suas raízes e sempre manteve as tradições. Povo guerreiro e de muita fé. Somente assim foi possível prosperar por essas terras, mas sem nunca abandonar a sua história, a sua memória. O Complexo Praça Milton Campos, ele está localizado na região central de Betim, na Praça Milton Campos, que é um espaço muito simbólico para a cidade. A cidade começa ao redor dessa praça. Ele abriga alguns equipamentos culturais da cidade, abriga a Casa da Cultura, abriga o Teatro Municipal. Nós temos a Casa da Cultura, que é um bem tombado. No final da praça, já descendo para a Avenida Governador Valadares, nós temos a Caixa d'Água, que é um outro bem tombado. Aqui era o pouso dos tropeiros no século XVIII, que vinham de São Paulo para ir para Vila Rica. E aqui começou a ter a nossa capela, mas depois foi crescendo, transformou numa matriz, que foi aqui na Praça Milton Campos, ela era construída aqui, onde é a praça, e atualmente nós temos um monumento que faz alusão à grandiosidade da obra que era a matriz. Agora chegamos ao reservatório de Serra Azul, que fica entre os municípios de Joatuba, Mateus Leme e Igarapé. A estrutura aqui é enorme e toda a área em volta é protegida e preservada, o que garante água de qualidade durante todo o ano. A origem do reservatório de Serra Azul se deu pelo crescimento da cidade de Belo Horizonte e região metropolitana. Então notou-se a necessidade de novas fontes de água para abastecimento público e foi observado então através de estudos que essa área seria propícia para a construção de um grande reservatório, haja vista as condições favoráveis de topografia e a grande riqueza hídrica natural. As obras do sistema do reservatório Serra Azul iniciaram em janeiro de 1980 e 2 anos depois o sistema entrou em operação em fevereiro de 1982. A bacia hidrográfica ela possui 262 km², que abrange os municípios de Joatuba, onde se deu o barramento, Mateus Leme, Igarapé e um pedaço do município de Itaúna. Segundo os padrões de balneabilidade do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, sim, a água é limpa. Porém, para consumo humano, é preciso que ela passe pelos procedimentos de tratamento, para que ela se torne potável. O reservatório do Sistema Serra Azul é o represamento de vários córregos. O principal e o mais volumoso é o Ribeirão Serra Azul, que dá o nome ao reservatório. Os desafios para a gente cuidar, seja desse reservatório ou dos reservatórios que compõem o sistema do Paraopeba, ao mesmo tempo a gente trabalhar com aquela população que recebe a água, que foi estocada aqui, captada, tratada e distribuída, mas também com aqueles que estão hoje, o que a gente chama produtores de água, que estão na bacia que produz a água. Eu acho que o Sistema Serra Azul, sem querer ser muito otimista, há de eterno, porque nós não temos influência de minerador aqui dentro. A área é completamente cercada e protegida. Então nós vamos ter essa água aqui para abastecer a Belo Horizonte, região metropolitana, por muitos anos. Esta é a praça principal da cidade. Fica bem no centro e é ponto de encontro de moradores e visitantes. Aqui acontecem diversas manifestações culturais. E outros traços da identidade popular daqui podem ser vistos nas benzedeiras, nas festas religiosas e na culinária. Inclusive aqui onde nós moramos, onde eu moro, com a minha família, era uma grande tribo que existiu até a chegada dos bandeirantes, que batizaram o lugar com o nome de planta, Sítio dos Juás ou Grande Juá, Joatuba. Desde quando começou a ser povoada, foi um entroncamento de caminhos, que é demarcado até hoje, pois é cortado por 2 rodovias, a MG-050 e a BR-262. Hoje a rede ferroviária é um bem tombado a nível nacional. Essa rede ferroviária no passado,
ela foi palco do nosso comércio local. Ela foi palco de trazer o comércio todo que passava, de madeira, do carvão, as coisas que passavam aqui por Joatuba. O nosso perfil econômico hoje da cidade é através do comércio e também das empresas que se instalaram em Joatuba. Hoje nós temos empresas aqui em Joatuba que fazem vacinas, temos empresas que trabalham com peças automotivas, temos a Ambev, que é a Brahma, e essas empresas que fazem a renda per capita do nosso município com os moradores. Eu destacaria o papel das benzedeiras, que foi um trabalho de registro, de resgate dessa tradição. Pois nós temos benzedeiras de Boa Vista, que é um distrito, de Francilinos, que é outro distrito, e da região central, que são moradores há muitos anos e têm muito para contar sobre a cidade. Nossos benzedores, eles são bem inventariados, registrados no IEFA. São pessoas com a idade um pouco já avançada, que a cultura do município, a divisão de cultura do município, preserva esses benzedores. A minha mãe que benzia, entendeu? Aí, no leito de morte dela, eu estava acompanhando ela no hospital, aí ela me pediu para mim benzer ela. Aí eu falei assim, mãe, eu não sei benzer. Eu vou falando as palavras, filha, e você vai repetindo. Aí eu comecei a falar, a repetir as palavras que ela falava, aí eu aprendi com ela que me ensinou. Foi assim que eu aprendi. Eu comecei a benzer, eu tinha 12 anos. A gente estava numa roda de brinquedo, eu e mais umas 6 colegas. E tinha uma senhora velhinha, sabe? Que já estava assim, querendo passar a benzição dela para outra pessoa. Aí ela olhou todas nós e falou, essa aqui tem o dom. E aí me chamou e me ensinou a benzer, e dessa ocasião para cá eu benzo até hoje. Tem algumas coisas que remédio de farmácia não cura e nem o médico. O que é da palavra de Deus é Deus que cura. Não é médico e nem farmácia. E nem o chá, é arter com Deus. Que Deus tem o poder para tudo. Através do Divino Espírito Santo, a minha oração chega a Deus, chega a Nossa Senhora e todos os anjos santos do céu. Eu tive uma doença muito grave e eu mesmo me benzi. Porque o médico falou, a senhora não vai andar mais. Você acredita que eu estou andando? Deus foi muito maravilhoso comigo. É uma tradição que se mantém e o nosso objetivo de preservá-la é para evitar que isso se perca no tempo. Porque o tempo corrói e para impedir que o tempo faça isso, só a memória pode garantir que a gente mantenha a nossa história viva. Eu creio que eu vou parar só no dia que eu morrer mesmo. Além de fazer bem para as pessoas, e eu fico feliz de saber que as pessoas estão bem. Uma das reservas naturais mais importantes do sistema Paraopeba é a Serra do Elefante, que fica aqui, entre Mateus Leme e Joatuba. Só que ela corre sérios riscos por causa da especulação imobiliária e, por isso, merece toda a nossa atenção. A Serra do Elefante Mateus Leme está localizada na porção centro-oeste da região metropolitana. Sua formação geológica está inserida dentro do subgrupo do Rio das Velhas e sua formação geomorfológica, compreende hoje aí uma formação bem antiga, mas que não está ligada em nenhuma das grandes serras, formações geográficas importantes de Minas Gerais, como Serra do Curral. Ela está bem isolada, embora próxima, mas isolada destas formações. A Serra do Elefante ela é dividida entre 2 municípios, Tem uma parte em Mateus Leme e uma parte em Joatuba. Ela ganhou esse nome de Serra do Elefante porque, dependendo do ponto da cidade que você estiver, você vai enxergar direitinho um elefante deitado. Então, ela ficou popularmente conhecida como Serra do Elefante. Os recursos hídricos da Serra do Elefante, eles são bastante importantes porque ela está inserida na bacia do São Francisco, na subbacia do rio Paraopeba. Então, ela tem essa importância hídrica de recarga. Nessa serra, nós já conseguimos identificar 38 nascentes. Algumas nascem bem pouca água, outras nascem
com uma abundância maior como das cachoeiras. No início da cidade, a cidade era abastecida com a água da Serra do Elefante. E o topo da serra tem hoje 1.280 metros de altitude. A serra possui também ainda reservas minerais importantes, uma vez que inclusive já foi minerado muito aqui o ouro. Uma dessas reservas é a água mineral, que é captada aqui. Aliás, é o único tipo de mineração que é desenvolvida na Serra do Elefante. A Serra do Elefante ela é protegida por um decreto que abrange apenas 807 hectares, então não dá 1/3 da área total dessa serra. E esse decreto é muito frágil, eles já tentaram derrubar esse decreto, já tentaram alterar as dimensões desse decreto. Sempre assim, é uma briga de vários populares, né? De ter uma associação, tem a brigada de incêndio, que fica no pé para eles não quebrarem esse decreto. Por isso mesmo que nós estamos na luta de transformar esse decreto em lei, porque aí sim nós estaremos efetivando a conservação e a proteção dela. A serra acabou virando esse patrimônio histórico, cultural, econômico, muito importante para a comunidade em si. Os relatos que a gente tem é que a expedição dos bandeirantes, saíram de São Paulo, vieram para cá. E aqui eles seguiram o curso do rio Paraupeba, acabaram chegando aqui em Joatuba e de lá eles visualizaram o Morro do Elefante, né? A serra que a gente tem aqui. O nome Matheus Leme é do próprio bandeirante, que ele chamava Matheus Leme, genro do Borba Gato. Ele que ficou responsável por explorar essa mina aqui na Serra do Elefante. A cidade de Matheus Leme começou aqui no centro e expandiu para os distritos hoje, de Serra Azul, Sítio Novo e os distritos. E hoje é muito grande, para você ter uma ideia, daqui a um distrito, Serra Azul, tem 20 quilômetros, por exemplo. Matheus Leme teve seu desenvolvimento maior após a emancipação do distrito de Joatuba, que ocorreu em abril de 1992. Lá era instalada a maior indústria do município. E com a sua emancipação, Matheus Leme perdeu mais de 90% da sua renda. Passou por alguns anos de dificuldade financeira, vindo posteriormente várias indústrias de autopeças ligadas à Fiat. Com isso, teve um desenvolvimento maior, aumentou o comércio, indústria e também mineradoras, agricultura e a pecuária. E uma das atrações que nós temos aqui é a Igreja Matriz de Santo Antônio, construída pelo Aleijadinho. Ela é toda de pedra. Foi iniciada em 1666, inaugurada em 1790. E também hoje, Matheus Leme, com suas festas folclóricas, culturais, religiosas, acaba atraindo muitos turistas e com isso traz renda e gira dinheiro no município de Matheus Leme. O primeiro festival gastronômico da culinária afro-mineira, ele vem divulgar, publicar e valorizar a cultura local, a culinária local, com a influência dos nossos ancestrais, dos povos africanos escravizados aqui. E assim o município tem feito várias ações, como festivais, encontros e também juntamente com a Secretaria de Educação, fomentando a referência afro do nosso município, em Minas Gerais e no Brasil. A influência da culinária africana na comida brasileira é muito grande e em Minas Gerais não foi diferente. Então aqui nós temos o quiabo, a costelinha, a canjiquinha com suã. Quando há um festival desse, é uma forma de divulgar e desconstruir um pouco desse racismo institucional, desse preconceito, da intolerância religiosa que há contra as tradições de matriz africana. Então isso é um momento muito importante para nós. Em Matheus Leme temos vários representantes da cultura africana. Capoeira, candomblé, umbanda, folia de reis, congadas, inclusive a cavalhada, que de certa forma tem uma influência também dos africanos, que são representados pelos mouros. A tradicional cavalhada masculina, ela tem mais de 100 anos que acontece no município. Ela acontece no mês de junho, geralmente no segundo final de semana, e junto a ela é comemorado a festa do padroeiro da cidade. São realizadas várias missas, procissões,
shows pirotécnicos, também shows musicais. E a tradicional cavalhada, que acontece no sábado e no domingo, que retrata a luta entre os cristãos e os mouros. Ela foi tirada da cavalhada de Pirenópolis, em Goiás. Ela veio através do Xixico do Arrojo, ela veio para Mateus Leme e essa família deles sempre cercou a cavalhada para não deixar que ela caísse, né? Então tudo isso fez com que a cavalhada tivesse uma estrutura muito forte e não se dissolvesse durante os anos. Hoje ela tem 142 anos aqui. Para mim, Mateus Leme tem um privilégio muito grande de ter essa festa aqui, porque é poucos lugares que tem, né, a cavalhada. Para mim é o maior teatro a céu aberto que existe. No primeiro dia, existe a batalha entre os dois reis. O rei cristão se apaixona pela princesa, que é filha do rei mouro. Isso faz com que essas batalhas fiquem um pouco mais acirradas, né? Aí chegando no final do primeiro dia, o rei mouro rendido pelo rei cristão. E eles, em símbolo de paz, tiram as argolinhas, que eram o esporte da época, né? Aquilo ali num ritual de paz. A oportunidade foi minha de ser rei, aí eu falei assim, ó. Então assim, foi uma surpresa bem grande, né? Até principalmente pro meu pai, pra minha mãe, que são os que mais me apoiam, né? Já a encenação do domingo, que é o segundo dia da cavalhada, no domingo o rei mouro se arrepende da paz que foi feita com o rei cristão e fala que ele ter roubado a princesa, que foi uma afronta a ele e que a batalha prosseguia ali. Então teve o segundo dia de batalha. Só que nesse segundo dia de batalha, a princesa já tinha se convertido. Então ela, no segundo dia de batalha, ela já era cristã. As vestes delas estão azuis. No primeiro dia a veste é vermelha, né, simbolizando cada castelo. E mais uma vez, o rei mouro é derrotado pelo rei cristão, né, pelo exército do rei cristão. E essa parte é simbolizada a paz e é feita novamente a tiração de argolinhas. Do domingo, finalizando assim a cavalhada de Mateus Leme. Então eu acho que nunca pode parar, entendeu? Não pode deixar a tradição morrer de jeito nenhum. Porque como a festa é muito importante na cidade, é tradicional mesmo, então tem que continuar. É bem fácil perceber o amor que a gente dessa cidade emprega quando o assunto é preservar as suas tradições. Por isso, a gente sabe que se depender delas, essas manifestações culturais nunca irão desaparecer. A exemplo do que acontece no nosso próximo destino, Igarapé, para onde estamos indo agora. Agora estamos bem no centro de Igarapé. É nessa praça que acontecem os principais eventos culturais da cidade. E por aqui também passam os devotos de Santo Antônio, que vêm à Igreja Matriz confirmarem a sua fé. Essa região onde surgiu Igarapé, ela se inicia com a chegada da passagem da bandeira de Fernão Dias e, consequentemente, a estadia como posseiro de Dona Sesmaria do seu genro, o bandeirante Borba Gato. Isso lá para o final do 1600, para o início de 1700. Tem muitas pessoas aqui na região dos mais antigos que são descendentes da linhagem de Borba Gato. Era uma região que servia de passagem para os tropeiros que desbravavam o interior mineiro, né? Só nos anos 60 é que começou a preocupação em criar o município. O que o pessoal que morava aqui conseguiu? Conseguiu ter um nome para o lugar independente de São Joaquim de Bicas. Igarapé é um nome indígena, né? Caminho das águas, pequenos lagos. E aqui tinha muita lagoa. Ainda tem, mas não tem como era antigamente. Pequenos lagos, caminho das canoas, né? O índio tratava isso assim. A Serra do Itatiaia-Sul, ela está localizada aqui na região metropolitana de Belo Horizonte e é uma divisa intermunicipal, né? O município de Igarapé, município de Itatiaia-Sul e município de Mateus Leme é que dividem a serra. Ela é uma sequência, né, do quadrilátero ferrífero, pertence à Serra do Curral, uma extensão da Serra do Espinhaço. Então a nossa região aqui tem muitos minerais, né, de boa qualidade.
Portanto, nós temos diversas mineradoras na região. Então, essa formação de minério nessa altitude é que facilita geologicamente a formação dos lençóis freáticos dessa grande região. O solo de canga do mineral, ele facilita a água a entrar para a terra, que inclusive abastece, né, Belo Horizonte através do sistema Serra Azul, da Copasa. Esse sistema ele é importantíssimo. Eu acredito que nós de Igarapé, Itatiaiuçu, Mateus Leme, nós temos esse dever social, ambiental, econômico de trabalhar com preservação daquelas nascentes lá, embora exista uma mineração intensa. Então é uma região muito importante para nós com a condição hídrica. Inclusive o nome da nossa cidade, né, se refere às nascentes que existiam, né, no passado e que hoje estão deixando de existir por conta da atividade minerária. Nós já temos o tombamento cultural, histórico, turístico da Pedra Grande em si, mas toda a serra ela é protegida, né, pela lei orgânica do município, além do decreto estadual da APE, Área de Proteção Especial, e também da APA Municipal de Igarapé. A segurança ambiental dos recursos hídricos aqui é de fundamental importância para continuar fornecendo essa água para a região metropolitana de Belo Horizonte. A criação do Igarapé Bem Temperado é o que dá o gatilho de disparo de todo esse movimento da culinária aqui na região de Igarapé. Em 2005 iniciamos com o apoio da prefeitura, do comércio local, muito timidamente, mas ao longo do próprio processo de construção do festival eu fui aprofundando, fazendo uma imersão nessa temática e buscando mais conhecimento nessa área. Quando surgiu a ideia do Igarapé Bem Temperado, ele abriu as inscrições para quem quisesse apresentar as receitas. Aí eu corri logo, me inscrevi e apresentei a minha receita. Primeiro tem que ter amor pela cozinha, pelos ingredientes que você vai ali no quintal, colhe aquilo e leva para fazer. Mas o primeiro ingrediente é o amor. Você tem que ter pela cozinha. Durante o tempo que eu estou preparando, eu fico toda empolgada, sabe? Aí eu arrumo minhas roupinhas, minhas coisas, preparo os negócios direitinho. E na hora de apresentar, eu me sinto assim, sabe? Gente, é tão gostoso, a gente não sabe nem como avaliar. Mas eu amo fazer isso. Isso me faz tão bem, você nem imagina. Este é o maior lago do sistema Paraopeba. Ele é monitorado 24 horas pela Copasa, que também é responsável pelo seu alto índice de preservação. Aqui não é permitido acesso às pessoas, somente em casos especiais, para registros e estudos. No início da década de 80, houve um crescimento bastante intenso da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, por sua vez, houve um aumento do consumo de água tratada. E na época a Copasa já tinha outros dois grandes sistemas da bacia do Paraopeba, que é o sistema Serra Azul e Várzea das Flores, e teve a necessidade de encontrar um outro grande manancial para complementar esse abastecimento. E foi escolhido a bacia do Rio Manso, que a gente está vendo aqui, que também faz parte da bacia do Paraopeba. A construção da barragem, do sistema em si, foi em 85. O enchimento do reservatório ocorreu no início do período chuvoso de 1989 e verteu em 1990. O término das obras com a instalação da estação de tratamento de água e inauguração do sistema produtor do Rio Manso, ele ocorreu em março de 1991. A escolha para a construção do reservatório nesse local que estamos hoje não foi aleatória. Por quê? Porque a bacia do Rio Manso ela está muito bem preservada. Os estudos da época mostraram que tinha muita cobertura vegetal, então tinha muita mata para segurar essa água no período chuvoso. E você tem um rio relativamente longo, extenso. Ele nasce em Crucilândia com divisa de Piracema e chega quase na foz do Paraopeba, em Brumadinho, onde estamos hoje. Então, com isso, você consegue reservar bastante água. Então, o Rio Manso chegando no reservatório, o Rio Veloso, o Córrego Grande. E com isso a gente conseguiu armazenar água em qualidade
e em quantidade. O entorno desse reservatório abrange uma área de 92 quilômetros quadrados, ou seja, 9.200 hectares, para proporcionar a melhor qualidade da água. A mata ciliar, ela tem uma importância muito grande para filtrar as enxurradas e não deixar o carreamento de sedimentos diminuir a vida útil desse reservatório. A represa ela não é aberta ao público porque a nossa prioridade da Copasa, é manter a qualidade dessa água para o abastecimento público. Esse é o nosso principal objetivo. Então, infelizmente, ela é vedada ao acesso ao público comum. O entorno da reserva, de 9.200 hectares, ele é ocupado por propriedades rurais que desenvolvem atividade na agropecuária, onde desenvolvem lavouras e criação de gado. E quando a gente observa no Google uma foto de satélite, é nítido a diferença entre a área preservada, que é toda verde, e a área de cultivo no entorno, que é muito claro, a gente vê nitidamente as áreas de pastagem ou de agricultura. Essa importante obra de engenharia garante a segurança hídrica para a população hoje e no futuro. E para conhecermos melhor esse local escolhido para ser a represa, vamos visitar os municípios de Rio Manso e Brumadinho. Agora estamos bem no centro de Rio Manso, cidade típica do interior de Minas. O tempo aqui parece passar mais devagar. A padroeira é Santa Luzia. Milhares de pessoas vêm todos os anos pedirem proteção à Santa dos Olhos. Outras manifestações culturais, aqui da sede e do distrito, ajudam a perpetuar tradições de geração em geração. Rio Manso foi fundada porque aqui era passagem de imigrantes, de bandeirantes, dentre eles o principal Fernão Dias. Então eles passavam, tinham também os comerciantes que seguiam nas suas mulas para poder fazer comércio, e aqui começou a surgir então um ponto para que eles pudessem dormir. O Rio Manso antigamente pertencia ao município de Bonfim. E por causa de uma paróquia que tinha aqui, paróquia de Santa Luzia, nós éramos conhecidos aqui como Vila de Santa Luzia. E em 63, Rio Manso deixou de ser condição de vila e passou a ser município a partir de 63, dezembro de 63. Hoje aqui na região aqui o pessoal usa muito plantações, né? Plantar horta, uns mexem com gado, tira leite. A economia aqui é mais envolvida na plantação. Na cidade de Rio Manso tem, do outro município que é Bernardes, que mexe muito com cerâmica. Bom, Rio Manso é uma cidade bem festeira e a gente tem várias manifestações culturais e festas populares aqui na cidade. Até porque nós temos a sede do município e temos várias outras localidades que também têm as suas festas tradicionais. A mais importante é a festa de Santa Luzia. Começa no 1º de dezembro e vai até o dia 13. É a festa onde a população toda se mobiliza. É barraquinhas, missas. Agora estamos no distrito de Souza. Aqui pertence ao município de Rio Manso. E para cá foram trazidas muitas pessoas para a construção do lago. A gente sabe que elas continuaram aqui suas vidas, mesmo com tanta saudade das casas antigas. Mas no fundo, todas sabem que fizeram um sacrifício individual familiar em prol do bem coletivo pela água. Rio Manso tinha uma localidade que tinha uma população muito grande, que era a Cachoeira dos Antunes. Lá produzia hortaliça, produzia mandioca e tinha também um ponto turístico muito famoso, muito conhecido, que era a Cachoeira dos Antunes. A comunidade era uma comunidade simples, pequena, mas tinha muita vantagem, muita riqueza, tinha uma bela cachoeira, era muito visitado pelo pessoal de fora. O comércio era bem assim, evoluído pelo tamanho da cidade, tinha muito comércio e todo mundo vendia muito. Era um lugar pequeno, mas de grande riqueza. Com a vinda da Copasa e a desapropriação, a Copasa formou aqui 2 bairros, a Cachoeira dos Antunes
que doou lotes para os moradores lá desse bairro, dessa localidade, e o bairro Piqui também, no distrito de Souza, que hoje pertence a Rio Manso. A barragem começou por volta de 88, 89 e saíram dessa região aqui mais de 700 famílias. Rio Manso, a população diminuiu. Por causa disso, teve um grande êxodo de famílias que saíram da cachoeira e foram para outros municípios vizinhos. Estamos chegando ao fim de nossa viagem pelas terras do Paraopeba. Agora estamos no município de Brumadinho, local marcado pela resiliência e perseverança de sua gente. Aqui, a mesma terra que gerou ouro e riqueza produziu dor e perdas. Mas a ideia da população é esquecer tudo isso e fazer um futuro diferente, baseando-se apenas no que foi bom no passado. A cidade, ela é muito posterior, ela é muito jovem ainda, né, que é a cidade de Brumadinho. Teve o seu início aqui em Piedade do Paraopeba, que foi a primeira vila com papel por Fernão Dias Pais Leme. Em 1910, mais ou menos, começou a construção do ramal ferroviário do Vale do Paraopeba. Nesse momento, com a construção da estrada de ferro, começou a surgir a cidade de Brumadinho, em torno dessa construção da estrada de ferro. A partir daí, Brumadinho se transformou numa região de mineração de ferro. Em 1938, essa cidade foi emancipada como município, deixando de pertencer a Bonfim, passando a ser o município de Brumadinho. Então, hoje a economia ainda persiste em ser a exploração do minério de ferro pelas mineradoras. E existem várias aqui, mas nós estamos revertendo tudo isso, né? Hoje nós temos inúmeras experiências onde a comunidade, algumas pessoas abriram suas casas para que as pessoas, os turistas tenham uma imersão nessa cultura, né? Levando para o Brasil e para o mundo essas experiências. Aqui na Cerâmica Raiz nós oferecemos uma vivência que consiste em visitar o local de extração da argila, que é bem próximo aqui. A pessoa retira um pouco da argila, eu mostro como é feito todo o seu beneficiamento e posteriormente nós convidamos ela para fazer alguma peça, seja no torno, seja em placa, à mão. Essa peça depois será queimada e entregue à pessoa. Então, um dos maiores polos ceramistas artesanais do Brasil está localizado aqui em Brumadinho, na Serra da Moeda, que a gente tem no distrito de Piedade do Paraopeba, vários outros vilarejos, e hoje são mais de 100 ateliês de cerâmica. Brumadinho ainda é um município relativamente bem preservado do ponto de vista ambiental. E ele tem muitas regiões que atraem pessoas de fora, turistas, né? Como na região serrana do município, onde está localizada a Casa Branca, onde é uma região de cachoeira, uma região muito bonita. Ela possui uma estrutura de pousadas e também de restaurantes, né? E fazer boas caminhadas na Serra do Rola Moça, né? Devidamente pré-agendado. Então isso é fascinante. E é possível também vivenciar, para quem gosta de uma boa aventura, tirar os pés do chão e fazer um voo aqui de parapente, sobrevoando toda essa encosta da serra e ver um outro olhar e um outro ângulo de Brumadinho. Nós temos também um calendário religioso muito ativo, o Jubileu de Nossa Senhora da Piedade, que é uma das regiões mais antigas de Minas Gerais, cuja igreja data de 1713. Eu brinco e falo que aqui, a cada semana, você tem 2, 3 eventos diretamente ligados a essa questão cultural, assim. Então isso na cidade é muito forte, assim. Isso na nossa cidade é uma coisa muito, muito presente mesmo, assim. Para falar de Piedade do Paraopeba, que hoje é um subdistrito, a gente tem que contar que Piedade do Paraopeba já foi dono desse pedaço todo aqui. O município de Brumadinho não existia, era a comarca de Piedade do Paraopeba, aonde que ele guarda ainda, o grande Piedade é a grande guardiã dos nossos segredos, dos nossos mistérios, que traz um empoderamento muito bonito para a nossa região.
Inhotim, Museu de Arte Contemporânea e Jardim Botânico é um dos pontos mais importantes de toda a região. Aqui, natureza e cultura se harmonizam num balé mágico que enche nossas almas de esperança e de poesia. E mais do que isso, aqui é possível perceber que sonhos podem virar realidade. O Inhotim, ele não está pronto ainda, né? Então ele começou a ser pensado lá em 1986, de uma forma espontânea. Começou na cabeça do empresário Bernardo Paz. Em 86, a área central de Inhotim era a casa dele de final de semana. E ele começou a trazer obras de arte para o jardim. E o jardim foi ficando pequeno. E ele foi aumentando, comprando mais propriedade ao redor. E essa área foi crescendo. As obras foram chegando cada vez mais rápido, né? E a necessidade de construir jardins para abrigar essas obras, né? Jardins agradáveis, principalmente. E aí, nesse sentido, também o Inhotim se diferencia justamente por não ser só um museu a céu aberto, mas também por ter todo esse paisagismo que a gente pode perceber caminhando por aqui. E aí, algo muito interessante desse paisagismo é que o Inhotim ele não é um lugar de caminhos retos. Todos os caminhos aqui do Inhotim são sinuosos, têm formatos orgânicos. Então é um paisagismo muito marcado por uma influência do Roberto Burle Marx. O Inhotim também está numa área super interessante em relação aos biomas. A gente está numa área de transição entre o bioma Mata Atlântico e o bioma Cerrado. Então a transição, você imagina, Mata Atlântico, Cerrado, a transição tem árvore dos dois biomas. E tem árvores, tem híbridos, isso que é mais interessante ainda. Então tem um terceiro tipo de vegetação aqui, que é a conjunção da Mata Atlântica com o Cerrado. Então a gente está numa área muito rica. A gente também tem essa integração que é considerada basilar aqui no Inhotim, né? A arquitetura das galerias, o conceito das obras que estão expostas nessas galerias e o paisagismo do entorno dessas galerias, fazendo com que então exista uma integração. A gente está dentro do quadrilátero ferrífero, que é um dos locais que mais tem ferro no subsolo e no solo. A nossa RPPN, por exemplo, está em cima de uma jazida de minério de ferro. E a nossa intenção é poder usar essa RPPN para coletar semente, para fazer educação ambiental, para as pessoas verem a mata que cresce em cima de algum tipo de minério de ferro também. A gente pode dizer que é um acervo em constante dinamismo, que busca se atualizar. E aí, nesse sentido, para o visitante que está vindo aqui ao parque, pode ser muito interessante seguir as rotas que o Inhotim desenvolve, ou pelo menos propõe para visitação. E se você vê o Inhotim no mapa, uma foto aérea, você vê que hoje a gente é uma ilha verde. E está cercado com minas aqui em volta, né? E a gente é muito grato para esse projeto estar acontecendo aqui. Ao final desse trajeto, que passa pelas 7 cidades, que abrigam as 3 represas do sistema Paraopeba de abastecimento de água, chegamos a algumas conclusões importantes. Vimos que a água de nossas casas é fruto de um esforço coletivo. Por aqui, o trabalho de preservação e a inteligência humana ajudaram a minimizar os impactos da estiagem. Os reservatórios se enchem de água e esperança no período de chuva, para garantirem a vida na época de seca. Porém, para que essa engrenagem funcione com eficiência, é importante a participação de todos. Salvar cada nascente que de forma resiliente ainda sobrevive à expansão das grandes cidades é uma missão coletiva. Nesse sentido, temos que poupar a água da poluição, poupar a água do desperdício, para que essas poupanças nos poupem de um futuro seco. A gente encerra esse documentário com a certeza de que cultura, água e ser humano são uma coisa só, um ligado ao outro, como os filhos à mãe. Afinal de contas, somos todos frutos dessa terra, o planeta Água.